Depois de 1 ano e 5 meses no Brasil, empreendendo e vendo que ali eu não teria condições financeiras de realmente dar aos meus filhos aquilo que eu busquei quando eu fui para Filadélfia em 1999, que era mais estabilidade financeira, que era uma vida com mais segurança, com mais prosperidade, eu falei, olha, eu tenho que voltar. Eu falava para mim mesma, tá bom aqui, tô perto dos meus pais, tô perto dos meus filhos, conheci o Carlos, que hoje é o meu atual marido, mas eu não me sentia independente, nem estável, nem segura e muito menos prosperando ou progredindo na minha vida. E eu tomei a decisão de voltar, de ir para os Estados Unidos em março de 2012. E foi muito difícil, porque eu tive que ir novamente sem os meus filhos. E nesse momento eles já entendiam, né? Nesse momento a Maria já estava com 5 anos de idade, o Nicolas já estava com 9, o Lucas estava com 10. Eles já entendiam que eu estava indo para os Estados Unidos para poder me estabilizar, me organizar para depois buscá-los. Mas eu queria muito que eles andassem de cabeça erguida, com orgulho de mim, com orgulho da mãe, sem dever nada para ninguém, na terra onde eles nasceram. Literalmente dando a cara a tapa, porque eu tinha ainda muitos credores, mas eu fui determinada a reconstruir a minha vida para que os meus filhos pudessem retomar também a vida deles em terras americanas. Retornar aos Estados Unidos em 2012, eu acho que foi o momento onde eu mais tive que ter coragem na minha vida. Foi um resgate pessoal de provar para mim mesma que eu era capaz de recomeçar. E eu experimentei de novo essa exposição pública que eu tinha experimentado em 2008, quando eu quebrei. Então, o nível de julgamento, né, o olhar do outro, o olhar de, nossa, quebrou e agora? Nossa, ela está de volta. Nossa, vamos ver o que ela vai fazer dessa vez. Então, eu até brinco, eu conto isso no meu livro Recomeço, que algumas pessoas, quando elas me viam em Filadélfia, parecia que elas estavam vendo fantasma, sabe? Era um espanto. Nossa, você voltou? E aí, de novo, né? Eu digo que Filadélfia é uma cidade, como se fosse uma cidade pequenininha brasileira do interior. Não Filadélfia com 4 milhões de habitantes, mas a comunidade brasileira de Northeast Filadélfia, que hoje tem 36 mil habitantes em Pensilvânia e tem uma concentração em Northeast Filadélfia de cerca de 20 mil habitantes. Quando eu retornei em 2012, era uma comunidade provavelmente aí com cerca de 10, 12 mil habitantes, concentrados muito no Northeast Filadélfia. Então imagina, é como se fosse realmente uma cidadezinha do interior, é como se fosse o meu bairro, né, o Melo Viana. Eu posso fazer essa comparação. Então o burburinho se instalou muito rapidamente, novamente, que eu tinha voltado. E, de novo, a maldade, o julgamento sempre destilado ali. Mas nesse momento, em 2012, eu tinha um porquê muito forte. Eu sabia o porquê eu estava voltando, que eu queria reconstruir ali a minha vida, eu queria reconstruir ali a prosperidade e a dignidade minha e dos meus filhos. Então eu já estava blindada emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, com um apoio mais forte da minha família, principalmente porque os meus filhos já estavam um pouco mais crescidos, e eu fui preparada. Recomeçar foi uma experiência muito interessante, porque eu não sabia como seria, mas eu sabia aonde eu queria chegar. E eu tinha, sim, planejado. Eu digo sempre que estudar não só a nossa mente, mas as nossas emoções, e também estudar o nosso negócio, o que vamos fazer e como vamos fazer, faz uma diferença tremenda. Então, o meu período de dor, de sofrimento, de isolamento, também foi uma busca de desenvolvimento pessoal.
E eu falei, aonde eu errei? Eu sempre me questionava aonde eu tinha errado. E o estudar mais sobre negócios, mais sobre comportamento, relacionamentos, fez com que eu pudesse ter realmente um passo a passo que me levasse a ser mais assertiva. A assertividade virou uma palavra de honra na minha vida. Hoje, todas as vezes que eu deixo de ser assertiva, é algo que me incomoda. A minha equipe, ela escuta muito isso, né? Nós temos que ser mais assertivos, nós temos que errar menos, porque é possível. Então eu voltei sim, sabendo onde eu queria chegar, com muito mais conhecimento na área de negócios, com muito mais blindagem, não só emocional, espiritual e psicológica, mas o preparo para empreender da maneira certa. Estudar sobre inteligência emocional foi realmente o caminho que eu encontrei para me resgatar do sofrimento. Quando eu entendi a diferença que a inteligência emocional poderia trazer para a minha vida, eu não só quis estudar profundamente, como depois eu me especializei. Eu tenho um livro que se chama Inteligência Emocional Feminina, mas também o desejo é mostrar para outras mulheres que é possível, que conhecer melhor as suas emoções, gerenciar melhor as próprias emoções faz toda a diferença no dia a dia, mas também como empreendedora. As maiores lições que eu aprendi desse momento de depressão, de falência, é o quanto nós servimos somente quando estamos servindo. Infelizmente, lá atrás, eu levei isso para um lado muito pessoal. O entregar, o servir ao outro esperando algo em troca. E hoje, depois de tanto sofrimento, depois de toda a reconstrução, não só emocional, espiritual, intelectual, mas também financeira e como empreendedora, eu entendo que servir com excelência é o meu papel, é a minha missão, a minha responsabilidade, já que eu escolhi fazer isso. Mas eu não preciso de esperar nenhum tipo de validação do outro e muito menos retorno. Então hoje muitas pessoas me perguntam, Simone, mas como assim você voltou para a mesma cidade, você empreendeu na mesma cidade, como você serve a mesma comunidade que outrora muitos deles viraram as costas para você? E hoje eu entendo que a reação do outro não está sob o meu controle. A reação do outro é o outro. O meu papel, a minha missão de servir, de empreender, de fazer o melhor com excelência é uma escolha minha. Então, essa fortaleza, eu acho que o sofrimento e a quebra e o não ter o apoio, não ter o carinho e mesmo a ajuda que talvez eu esperei quando eu quebrei, que eu esperava lá atrás, fez com que eu me tornasse uma pessoa muito mais forte. Hoje, quando eu olho para trás e eu penso nesses 15 anos, na verdade, né? Desde 2007, quando tudo começou a desmoronar e eu tive a oportunidade de passar pelo vale e agora estar novamente em um momento de pico, eu olho e falo, que bacana, quanto aprendizado, eu sou um ser humano muito melhor porque eu quebrei, porque eu sofri. Talvez se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não seria uma pessoa talvez grata como eu sou hoje, consciente. Eu falo muito de gratidão consciente. Eu acordo e eu sou grata pela casa que eu tenho, pela comida que eu tenho, por ter meus filhos perto de mim. Eu fiquei 7 anos longe dos meus filhos, por ter os meus pais vivendo próximos a mim, por ter um marido incrível,
companheiro, uma pessoa que é presente na minha vida. Eu sou grata pelos funcionários, né? São tantas pessoas, mais de 52 funcionários todos os dias diretamente. E ao todo hoje, mais de 100 colaboradores do S Group Investments aí, mundo afora, pessoas trabalhando em Portugal, no Brasil, Estados Unidos. E eu acho que é isso, eu tenho uma gratidão imensa no meu coração, inclusive por aquela comunidade que é linda, que nos apoia, que está presente todos os dias na nossa vida, não só no Jumbo Supermercado, mas dentro da Made in Brasil, nos apoiando no lançamento da Fintech, do Monkey Money App, que está comigo nos cursos, que esteve comigo mais de 3.000 pessoas no Brazilian Day de Filadélfia, que está no Rio, no restaurante que temos também, e que hoje buscam mentorias, que hoje buscam a saber como podem investir, e eles são fiéis, né? Eu acho que o bonito dessa comunidade é que no momento em que nós estamos servindo, eles estão recebendo e estão sendo fiéis, e isso é que importa. Quando eu decidi voltar para Filadélfia, eu nunca imaginava que eu estaria hoje como CEO de um grupo de empresas com mais de 100 colaboradores diretos e indiretos, faturando, né, tudo que fatura hoje nas diferentes vertentes, né, tanto financeiro quanto de supermercados e educação. Quando eu voltei para Filadélfia, eu só queria dar dignidade aos meus filhos. Eu só queria pagar as minhas dívidas, eu só queria recomeçar e fazer com que os meus filhos tivessem a oportunidade de andar de cabeça erguida em Filadélfia. Quando eu retornei, o meu desejo era muito, muito aquém de tudo aquilo que eu conquistei. Eu tenho um sonho, na verdade, de continuar sendo instrumento do bem, da bondade, sabe? Na vida dos meus filhos, instrumento de prosperidade na vida da minha família, na vida dos meus funcionários e na comunidade de maneira geral. Eu tenho o sonho de viver bem, de estar em paz e principalmente saudável, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, estável financeiramente, trabalhando, prosperando, porque eu sei direitinho o que é ter e o que é não ter essas coisas. Esse equilíbrio, de uma certa forma, uma vida um pouco mais estável, sem tantos altos e baixos. Esse é um dos meus grandes sonhos como ser humano. Como empresária, o desejo de que a Fintech realmente possa contribuir com os imigrantes brasileiros mundo afora, levar uma Fintech que fale português, que seja de brasileiro para brasileiro, esse é um dos meus maiores desejos hoje. Eu posso dizer que uma das coisas que hoje é mais importante na minha vida é estado de presença. Estar em cada lugar conscientemente presente. Aprender a viver no momento presente dando valor a ele. Não estar em lugares futuros, na ansiedade ou na expectativa, mas sim valorizar a vida. Fazer o hoje valer a pena.